Minha diretoria, Renato Gaúcho no Atlético Mineiro como uma das opções. Uma opção muito discutida pelo torcedor do Galo, pela imprensa mineira, muito em virtude da imagem que se deixou do Renato através do trabalho feito no Flamengo. Vamos lá, eu quero pontuar algumas coisas. Primeiro, eu sou fã do Renato, sempre fui, do jogador, do treinador e tal. Gosto da maneira que ele vê futebol, da maneira que ele se posiciona. Acho ele um personagem foda pro futebol, de modo que eu não compactuo com a opinião gerada em 2021 em cima do Renato. Essa opinião ela vem sendo bastante forte em cima do Renato por motivos, inclusive políticos, há algum tempo, desde que o Renato se posicionou politicamente contrário à imprensa. A imprensa tem, né? O Renato nunca foi um cara muito bem aceito pela imprensa. A imprensa quer o professor, o estudioso, né? O cara de terno, de óculos e tal, não sei o que, é o perfilzão. O cara da praia de sunga não é o cara que a imprensa desenha como treinador ideal. Então o Renato sempre foi uma afronta. O Renato como jogador sempre foi uma afronta a boa parte da imprensa por ele não ser o padrão, como o Neymar é hoje. Ele sempre fez o que ele quis, da maneira que ele quis, se comportou da maneira que ele acredita e foda-se o que as pessoas acham. Só que, felizmente, a gente vive num mundo onde as pessoas que pedem para menos julgar os outros são as que mais julgam, inclusive por aparências e preconceitos, etc. Né? Eu não gosto disso, eu sou um cara que, porra, minha vida inteira sempre fiz meu trabalho aqui de camiseta, boné, de chinelo e tal, e nunca gostei dessa coisa da pessoa ser julgada pela... Claro que o rótulo é importante, né? Mas é importante para quem se importa. Para quem não se importa, não é. Desculpa. Se você tiver conteúdo, foda-se. Tem treinador que usa roupa de time, do time normal de viagem e é um puta campeão. Tem treinador que usa terno, gravata, o caralho, é um merda. Então, né, não acho isso uma bobagem. Acho também que tem que se pesar, sim, a questão política do Renato, que é uma coisa que a imprensa vai perseguir. Né? A imprensa não permite que nenhuma pessoa notável ou alguma pessoa que tenha fãs se declare contrária à opinião política dela, sem que ela faça disso um jogo escroto, sujo, como já fizeram, por exemplo, na chegada do Ronaldo ao Cruzeiro, e vão fazer com o Renato, esteja ele onde estiver. O Renato nunca foi um treinador estrategista genial, taticamente um revolucionário, nada disso. O Renato sempre foi um cara que tem, através dos seus auxiliares, uma bela de uma equipe, né, que monta muito bem um time, que faz um time jogar um bom futebol, que foi o que a gente viu no Grêmio, no Fluminense e em outros trabalhos dele. A gente tem como referência do Renato atual o Flamengo, mas eu acho que mais do que o Flamengo talvez possa ser referência também atual do Renato, um time que na mão dele disputava título todo ano, que quando saiu da mão dele foi rebaixado para a Série B, com reforços. Então acho que isso também pesa na hora de se avaliar o trabalho do Renato. O Rogério Ceni também não conseguiu fazer o Flamengo jogar, o Domenech também não conseguiu fazer o Flamengo jogar, e portanto não é nenhuma, né? E olha só, tem um outro detalhe importante, o Flamengo do Renato goleou um monte de gente, tá? Ele teve problemas na maratona final, onde ele jogava 3 vezes por semana e tal, por N motivos, também por incapacidade dele em alguns momentos, acho que ele errou também, mas existe um exagero muito grande, a megalomania em cima do Flamengo é muito forte, então toda avaliação tirada do Flamengo você tem que tomar muito cuidado. O jogador que faz 3 gols no Flamengo é o melhor jogador do Brasil, o jogador que joga uma partida ruim no Flamengo é uma merda, o treinador que não ganha no Flamengo 3 jogos é o pior treinador do mundo, e o treinador que é campeão no Flamengo é o maior treinador da história. Então tudo que é do Flamengo é multiplicado por 100. Então muito cuidado com isso. O Renato tem uma história, o Renato tem uma carreira, o Renato não começou ontem, né? É um cara que pega grupos de jogadores e bota no bolso dele, os jogadores gostam muito dele e tal. Esse papo vazio de que o Renato é um motivador, não sei o quê, pode notar que isso parte de jornalistas que sequer vão a um vestiário ou que sequer tem relacionamento pessoal com qualquer pessoa do futebol. Os jornalistas ficam dentro do estúdio, criam essa imagem e levam isso adiante. Óbvio que o Renato tem preleção, que o Renato é um cara que junta o grupo, que consegue construir ali uma coisa em volta dele. Óbvio que isso é uma qualidade do Renato. Não significa que o Renato não tem esquema tático para jogar futebol. Isso é uma idiotice. Né, achar isso depois de 5 anos de trabalho daquele no Grêmio, vendo o padrão de jogo do Grêmio excelente, um dos melhores times que o Grêmio já teve, bem montado, cheio de refúgio de jogador que não deu certo em outro lugar. E se eu falar que o Renato não tem um padrão de futebol, você tá de brincadeira. Né? Você ignorar, aquela megalomania de achar, não, só o que aconteceu aqui nesses 4 meses de Flamengo aqui, avalia os últimos 20 anos do sujeito. O que passou ali, não, foda-se. Não é assim. Não faz sentido nenhum, né? Isso é arrogância. Então, resumidamente, eu acho um bom nome para o Galo. Acho que o Atlético vai ser pressionado com o Renato, tá? Mas é um time que já está pronto. E um time que já está pronto, muitas vezes precisa exatamente de um Renato. Aí o cara fala assim, Renato, olha só, o time está pronto aqui, eu só preciso que você mantenha a chama acesa aqui dos caras. Preciso que manter o que está sendo feito. Ué, o Renato é um dos melhores caras para isso.
né? Então não vejo com maus olhos, muito pelo contrário, acho que o Renato passa longe de ser uma das minhas últimas opções, muito pelo contrário, estaria na minha lista de top 3. Até ontem, o Brasil queria o Renato na seleção brasileira, aí ele passa pelo Flamengo, faz um trabalho no Flamengo com uma série de bons resultados, inclusive chegando na final da Libertadores e tal, mais um momento ali de um futebol que ficou devendo e pronto, acabou. A imprensa destruiu o Renato Gaúcho é um merda, não serve mais pra nada e tem que ser questionado e colocar. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, o Renato Gaúcho estava na lista dos top 2, 3 treinadores do Brasil nos últimos 5 anos. Entendeu? Aí por causa de 2 meses no Flamengo, um mês que não deu certo, puta que pariu, o Renato não serve. Isso é um absurdo, né? Então o Renato tem que ser um nome altamente considerado pelo Atlético. Acho que seria, inclusive, diante da falta de um treinador nível A da Europa e tal, que é uma coisa que hoje a gente busca por entender que o futebol está numa direção muito europeia e, portanto, o treinador europeu se identifica e tem facilidade com essa adaptação. Eu acho que não tem absolutamente nada que descredencie o Renato Gaúcho, até porque o próprio Cuca, né, que foi o treinador do Atlético Mineiro, é um treinador que por boa parte da imprensa é um cara ultrapassado, que não serve, etc, etc, etc. E vocês viram que o futebol do Atlético Mineiro no ano passado foi maravilhoso. O Galo ganhou um título, ganhou 2 títulos, né, jogando um grande futebol, né? Então, porra, não vejo nenhum tipo de restrição a isso, muito pelo contrário. Acho que o Renato, inclusive, é um cara que pode agregar muito nesse sentido dos jogadores do Atlético, de criar ali um ambiente muito maneiro. O Cuca já tinha esse ambiente daquele jeitão dele, né, que o Cuca é meio maluco, né, e tal. Ele atrai as pessoas pela energia dele, pela aquela coisa dele de vamos e não para, e ele quer ganhar, ele se dedica àquilo de corpo e alma, ele vive aquilo intensamente, tal. E o Renato já é um cara mais low profile. O Renato já é um cara que vai, rapaziada, vem aqui, vamos comigo, tal, porra, tá tranquilo, esse jogo aqui bota reserva, foda-se o Campeonato Mineiro, né, ele vai nessa linha. Só que ele chega. Ele chegou com o Grêmio várias vezes, né? Ele chegou com o Flamengo na final da Libertadores, ou seja, o Renato é um cara que chega. Ele chegou com o Fluminense na final da Libertadores. Não dá para discutir que o resultado do que o Renato faz funciona. Tem uma questão tática aqui ou ali que eu não vou concordar, tem uma alteração que eu não vou concordar, uma filosofia que eu não vou concordar. Isso vai ter com qualquer treinador, né? Outros treinadores de nome passaram pelo Atlético e não conseguiram entregar. Então, assim, eu acho que boa parte dessa rejeição, para resumir o que eu estou tentando dizer, boa parte dessa rejeição do Renato é uma repetição de discurso que está se ouvindo na mídia o tempo inteiro, até o ponto de acreditar de que tudo que o Renato fez na carreira dele não serve e o que serve é apenas a avaliação do último mês do Renato no Flamengo. Desculpa, acho muito pequeno isso, acho consideravelmente perseguição à pessoa do Renato e acho que o Renato tem todas as credenciais para ser o técnico do Atlético. Rodrigo Caetano, se eu fosse você, eu ligava pro homem. É isso.